Fala, minha gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos falar sobre o erro protestante segundo o professor Olavo de Carvalho. Já fizemos um vídeo falando, debatendo ali ideias de Olavo de Carvalho, também nessa série teológica. E hoje nós vamos para mais um. O tema é importante, ele vai trabalhar só a escritura, mas esse vídeo ele vai trabalhar uma série de coisas. Nós vamos ver o vídeo dele aqui, a fala dele, e aí eu vou pausando para a gente poder conversar um pouco sobre as várias falas do professor Olavo de Carvalho, os vários assuntos que ele trabalha. Então eu vou pausando o vídeo para a gente trabalhar isso aí, beleza? Lembrando que se você gosta de comentários sobre filosofia e teologia, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilhe o nosso conteúdo, e também se inscreva no WhatsApp, no Telegram, os nossos canais de comunicação, que é a comunidade Ethos, se inscreva gratuitamente para você receber todo o nosso material. E toda segunda-feira, às 21 horas, tem aula ao vivo sobre filosofia, sobre os temas da filosofia, os temas da teologia, que efetivamente conduzem a nossa vida, a nossa mente para a grandeza, e para estarmos mais perto do nosso Criador. Beleza? Então os links estão aí na descrição. Então vamos lá, vamos colocar aqui o nosso vídeo, Vamos colocar ele aqui. Só um segundo. Beleza. Vou colocar o nosso microfone aqui para eu poder ouvir, que senão atrapalha o microfone. Vamos lá então. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. O vídeo está no YouTube. Então, pode buscar lá se quiser. Aqui tem uma pergunta. Marilete Tanque. Eu não vou ler a coisa inteira porque é comprida, mas ela diz que pertence à Igreja Batista, mas não me sinto mais batista no sentido estrito da palavra e nem acho que devo ter qualquer denominação. Sou apenas uma cristã que procura viver o mais perto dos ensinamentos do meu amado Salvador. Ocorre que nos anos em que eu ouvi as pregações de pastores evangélicos, aprendi a ler a Bíblia com muito amor e reverência, e dela me alimento todos os dias, não senti nenhuma dúvida quanto à inspiração do Espírito Santo para compreender e fazer dela orientação espiritual para a minha vida. Agora pergunto, por que tenho de ter um intermediário como a igreja, formada por homens, para interpretar aquilo que já tenho diretamente do meu Cristo? Primeiro, porque estas palavras chegaram para você através da igreja, e não diretamente. Diretamente seria só se Jesus Cristo aparecesse na sua frente e dissesse. Essas palavras foram registradas por esses mesmos homens, cuja interpretação você está desprezando. Se não fosse eles, não teria evangelho algum. Então, o evangelho é obra da igreja. E note bem, em parte alguma se diz que aquilo foi ditado por Deus, foi inspirado. Inclusive, vamos dizer, nos trechos que são reproduzidos textualmente, que são palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você somar tudo que Jesus Cristo disse, que está textualmente, algumas edições vêm até em vermelho, não dá 20 páginas. Você acha que Jesus Cristo disse só isso? Não, ele disse muito mais. No entanto, o que foi guardado e registrado foram essas palavras. Portanto, houve uma seleção. Quem fez essa seleção? A igreja. Autorizada e inspirada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo a palavra do quê? Da igreja. Não é diretamente a palavra de Deus. A expressão palavra de Deus, tá certo? É uma metonímia. Figura e linguagem. A palavra de Deus foi só aquilo que Deus disse diretamente. O que ele inspirou e autorizou não é diretamente dele. Tem a autoridade dele, tá certo? Mas através de uma autoria humana. Essa autoria humana é exatamente da igreja. Então o que você está lendo é o material da igreja. Não tem saída isso aí. Não importa se você é batista, metodista,
católico, católico do B, ortodoxo. Isso aqui é um simples fato histórico, não tem como escapar disso. Pois bem, nessa parte tem algumas verdades aqui na fala de Olavo de Carvalho. Né? A gente já vai falar, isso é uma realidade histórica, não tem como escapar disso. Tem algumas verdades aqui que ele diz. De fato, né, a Bíblia ela não incorpora tudo que foi falado. O próprio João fala isso no Evangelho. Se fosse registrar tudo que Jesus fez, cuido que nem todos os livros do mundo caberiam. Beleza, isso é verdade. Outra coisa que é verdade, a Bíblia não foi ditada, ela foi inspirada. Agora, veja bem, ele acaba, até na linguagem do próprio Olavo de Carvalho, e é importante fazer um parênteses aqui, gente, não é minha intenção refutar, não é minha intenção dar a última palavra, absolutamente. Né? Até porque se o argumento do Olavo de Carvalho é bom a ponto de me motivar a comentar, é porque eu nutro respeito e admiração pelo professor. Né? Não concordo com tudo, claro. E aqui é que se estabelece o ponto de divergência. Então, o objetivo aqui é contribuir com o debate, e principalmente contribuir. Perceba que essa fala, né, do professor Olavo de Carvalho, ela é motivada pela pergunta de uma mulher batista, né, que frequenta a igreja batista, né, ou seja, protestante. Eu nem gosto, evangélica, não gosto do termo protestante, mas enfim. E aí a resposta dele, embora lá na frente do vídeo, ele falando, mas aqui eu não estou levando em conta nenhuma doutrina. Tá sim. A fala dele tem por trás toda a crença católica de que a Bíblia é o livro da igreja, que é diferente da nossa crença. Tá? Então é óbvio que tem isso aqui. Porque ele vai afirmar o seguinte, olha, toda a palavra chegou a nós pela igreja. Só que ele também reconhece que há inspiração divina em tudo que está escrito. Né? Então ele meio que confronta. Por quê? Quando ele diz que tem inspiração, e ele mesmo diz que há autoridade divina, mas por uma autoria humana, veja, se há inspiração divina, se há autoridade divina, poxa, aquilo se torna palavra de Deus. É direcionado por Deus. Tá? Então, no fundo, quando a gente fala a palavra de Deus, é óbvio que em vários. A pena ali não é Deus escrevendo. E nenhum autor estava em transe ao escrever. Né? Não houve ali uma psicografia. Né? Obviamente que não. Contudo, quando Deus inspira, ele conduz a mente dos autores, ele conduz a memória, ele conduz o raciocínio dos autores para que eles escrevam aquilo que é pertinente. E, de novo, não há nenhum problema em dizer que nem tudo que Jesus falou, nem tudo está escrito. Por quê? E aí que está. A função da Bíblia é ser o parâmetro, é ser o gabarito para que nós entendamos as coisas. É claro que, historicamente, Deus deu aos apóstolos e à igreja obviamente, uma autoridade para discernir uma série de coisas, para colocar uma série de coisas em ordem. É claro, veja, o próprio uso do terno, no catolicismo, o uso da batina, não está na Bíblia. Né? Nós convencionamos essas roupas. Nós, assim, né? Deu para entender. A igreja convenciona essas coisas. Horário de culto, se vai ter instrumento musical ou não. Houve um tempo que Calvino aboliu a música. Né? Quais instrumentos podem, quais instrumentos não podem. Né? Tudo isso somos nós que definimos. Então, sim, existe uma série de coisas que nós é que determinamos, nós é que definimos. Okay? Isso não significa que seja a Bíblia, que seja a igreja a dona da Bíblia. Obviamente que não. Né? Até porque o que ele chama de igreja vem a existir anos depois. O que nós temos ali na igreja apostólica, na igreja de Atos, não é um centro religioso. Nós temos ali a igreja em expansão, nós temos igrejas que quase que agem, que vivem independentemente. Né? Temos o Concílio de Jerusalém, relatado no livro de Atos, é verdade. Tá? Mas não é uma coisa institucional, como ele coloca. Né? O que ele está chamando de igreja é igreja institucional, com toda a sua estrutura. Beleza? E aí o que acontece? Por trás da fala dele está o seguinte pressuposto. A igreja deu origem à Bíblia, e não o contrário. Né? Ora, e aí o argumento é a tradição. Né? Ora,
Abraão não tinha a Bíblia, claro, não tinha. A Bíblia começa a ser escrita com Moisés. Né? Contudo, por que Deus então manda escrever? Se tudo é definido pela instituição igreja, por que não continuou pela tradição oral? Por que Deus inspira Moisés a escrever, depois inspira os apóstolos a escrever? Por que tem um registro escrito? Ora, nós cremos que Deus, na sua providência, Ele nos dá as Escrituras para que as Escrituras sejam o gabarito para nós tomarmos decisões. Portanto, toda tradição que não tem fundamento bíblico deve ser abandonada. E a tradição que possui respaldo bíblico deve ser valorizada, deve ser perpetuada. Esse é o ponto. Né? Então, quando o católico vira e fala assim, olha, o protestantismo ele rompeu com a tradição e tal, beleza, a gente analisa isso em outro vídeo, em outro momento. Mas veja, não rompemos. A tradição evangélica remonta a Abraão, que é o pai na fé. Remonta a Adão, que é o primeiro ser humano. Né? Então, passando por toda essa geração. A gente fala que remonta a Abraão, porque Abraão foi, de fato, assim, o que começa a ter um relacionamento mais institucional com Deus, mais estabelecido, né, mais padronizado. Antes disso, a gente tem pouco registro. Você pode pegar o registro de Enoque, o próprio Caim e Abel. Né, os registros são muito poucos. Né? Então, a partir de Abraão, a gente tem um registro como que ele cultuava, que ele construiu altar, que ele sacrificava periodicamente. Né? Então, é a partir dali que a gente tem isso. Então, a Bíblia ela é escrita exatamente para servir de juiz, de gabarito, de padrão, para que a gente possa saber o que devemos manter e o que não devemos. E aí o problema é o seguinte, não, é a igreja que determina. A Bíblia ele vai falar mais na frente, é um mero testemunho histórico. Beleza. Se a igreja determina com base em nada, eu posso pegar a prática de uma pessoa que viveu 3, 4, 5, 6 séculos antes do Senhor Jesus e pegar a prática dela e transformar em prática doutrinária, em uma doutrina dos fiéis, desprezando o fato de que nenhum dos apóstolos praticava aquilo. Oração pelos mortos, por exemplo. Né? Não existe isso na escola apostólica. Pedro, João, Tiago, você não vê isso presente naqueles escritos. Não, mas os pais da igreja, 2 séculos depois, fizeram isso, então agora é... Entendeu? Então, a escritura é exatamente a âncora que nos mantém ali. O próprio Olavo de Carvalho reconhece que existe autoridade divina na Bíblia. Ora, se existe autoridade, ela precisa ser essa referência. Ela precisa ser a nossa âncora, o nosso ponto de apoio para sabermos o que Deus gosta ou não, o que agrada a Deus, o que glorifica a Deus, o que não glorifica a Deus. É a Bíblia que vai ser esse ponto. E aqui está o cerne da divergência protestante evangélica para o catolicismo romano. Beleza? Vamos seguir que tem muita coisa interessante ainda no vídeo. Então a questão das escrituras é isso aí. Vamos continuar vendo aqui para a gente perceber outras coisas que ele fala aqui. Beleza? Vamos lá. A sucessão apostólica já tem ali no começo. A sucessão apostólica, gente, é uma questão interessante também. Por quê? Quando ele coloca a sucessão apostólica, ele quer dizer o seguinte: os padres, os cardeais têm a mesma autoridade que os apóstolos para estabelecer doutrina. Só que nós queremos diferente. Aí quando ele coloca que a igreja é que vai dizer o que é certo ou errado nas escrituras, né, o que deve ou não, como deve ser interpretado e tudo mais, e de fato é assim, tá? Quando a Bíblia diz sobre livre interpretação, a Bíblia não fala sobre livre interpretação, a Bíblia fala sobre livre exame. Tá? A interpretação é dada pelos pastores, pelos oficiais da igreja. Ok? Pedro, João, Tiago, depois Policarpo, um pastor da igreja. Então, isso a Bíblia realmente não coloca. Livre interpretação não, é o livre exame. Né? A gente não deve ficar também tirando interpretação aí, né, da nossa cabeça e sair achando que está tudo certo, porque não está. Beleza? Isso aí nem o protestante deveria seguir. Embora na prática a gente acaba fazendo isso. Né? Mas não deveria. O problema da sucessão apostólica é que ele vai trabalhar isso na chave institucional. Né? O que existe é uma sucessão do ministério. O ministério de Cristo está aí até hoje. Aqueles que o Senhor chamou para o ministério, para o pastorado, sim, né? Eles têm autoridade para interpretar as escrituras.
mas não mais para ficar dizendo o que é o que não é. É a Escritura que vai dizer qual a prática deve ser aceita, qual a prática deve ser rejeitada. Beleza? Esse é o ponto. Qual a doutrina deve ser aceita, qual a doutrina deve ser rejeitada. Né? Portanto, qualquer debate escatológico, ético, eclesiológico, deve ser pautado nas Escrituras, né? A partir das Escrituras. Então, qualquer ideia. Não, eu quero apresentar aqui uma ideia agora sobre a alma. Tá, o que tem nas Escrituras sobre isso? Nada. Não, então, deixa para lá. Você nem pode até me contar por curiosidade, né? Uma curiosidade acadêmica, sei lá. Mas não tem respaldo na Escritura. Não é porque fulano disse que tem um cargo eclesiástico que vai ter algum peso, algum valor. Beleza? Essa é a nossa crença. Por causa do que eu já expliquei anteriormente. Vamos lá. Você se referiu aos evangelhos, ser que Cristo veio primeiro e depois a igreja por último. Onde o senhor colocaria o Velho Testamento também é parte da igreja da Bíblia? É a mesmíssima coisa. A tradição profética. Né? Se você desprezar a igreja, você desprezará junto a tradição profética, que é exatamente a mesma coisa. Então, pelo simples fato de você ler a Bíblia, né? Você está lendo algo que foi escrito por homens inspirados por Deus, depois traduzido por outros homens que você não sabe se estão inspirados, né? Isso é uma verdade, né? E impresso no terceiro, revisto. Tradução a gente não sabe se foi inspirado ou não, beleza? A tradução a gente tem que ter um certo cuidado. Agora, o que ele coloca aqui de tradição profética e dizer, rejeitar a igreja, rejeitar a tradição profética, é importante entender o seguinte, que nós cremos que a partir do momento que o cânon foi consagrado, foi entregue, né, a Bíblia foi entregue, não há mais revelação doutrinária, o que não é real no catolicismo. De novo, né, ele tem um pressuposto católico. No catolicismo, entende-se que os cardeais, eles têm a mesma autoridade dos profetas e podem estabelecer novas doutrinas, mesmo a revelia da Bíblia. Você vai pegar, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, que ele afirma, olha, eu não preciso da Bíblia para mostrar a doutrina. Né? Então, há um pressuposto aqui problemático. Né? Há um pressuposto aqui que a gente não tem nem como discutir. Beleza? Enquanto eu vou pensar a doutrina a partir da Bíblia, o Olavo de Carvalho e qualquer católico pensa a partir do catecismo. Beleza? Então, vamos lá. Por um quarto, que também você não sabe se estão inspirados. Ou seja, se não existe esta imensa colaboração através das gerações, meu filho, não tem Bíblia nenhuma. É uma verdade. Então. Só que isso é uma verdade, mas no seguinte sentido. A Bíblia chega até nós não por causa de uma instituição, mas pela providência de Deus. Então, a igreja, o Império Romano, os próprios judeus, enfim, os tradutores, os bispos, né, que resolveram, que decidiram qual seria o cânon, tudo isso foi direcionado pela providência de Deus, não por causa de uma instituição, né, governada pelo Papa e tal, não, né, mas pela providência de Deus, que escolheu pessoas, escolheu homens, mulheres, que trabalharam nisso, inclusive Jerônimo, que fez a tradução para o latim. Tudo isso é providência de Deus. Né? É Deus quem governa tudo isso, não uma instituição humana. Né? Dizer que uma instituição administrada por um código canônico, dentro de uma estrutura burocrática, e essa estrutura é que fez a obra de Deus, não, gente. Né? Não, é Deus. Ok? E aí eu não tenho problema nenhum dentro dessa ideia da providência, que inclusive é muito cara dentro do catolicismo, que Deus inclusive usou a própria Igreja Romana para uma série de coisas. É importante lembrar que nós não temos o evangelho, o cristianismo ele é único, né, até o século XVI. Tá? Então, com certeza, né, Deus usou na sua providência homens e mulheres fiéis ali, né, que se dedicaram ao evangelho, enfim, beleza? Mas não é uma instituição, tá? Que aí, porque Deus levantou homens, profetas no passado, apóstolos, pastores, enfim, pessoas, homens, mulheres, Deus levantou essas pessoas, Deus usou essas pessoas para que a Bíblia chegasse até nós. Isso não significa que seja a instituição a igreja. Esse é o problema, tá? Igreja, dentro do movimento evangélico, é o quê? É a comunhão dos santos. São os salvos, são os fiéis. Beleza? Então, vamos lá. Por isso é que,
quando Cristo institui a sua nova aliança, ele institui com quem? Com os apóstolos. O que são os apóstolos? A igreja. Ele é fiel a essa aliança. Se você pula por cima da aliança, ele só interessa o texto, então não interessa o autor, só interessa o livro. Então é como se o livro tivesse aparecido sozinho. O Evangelho é fruto da aliança. A aliança entre Deus e sua igreja. Então, agora, isto é um enfoque. O outro enfoque é saber o seguinte: se hoje... Isso que ele acabou de falar, gente, não tem cabimento. O Evangelho é fruto da aliança. Não, o Evangelho é fruto de Deus. O Evangelho expressa o pacto e as alianças, né? Então, não é, o Evangelho é fruto da aliança de Deus com a igreja. Não, o Evangelho é fruto da vontade de Deus. Deus nos deu o Evangelho, nos deu as boas novas, tá? Não é que é fruto da aliança, é fruto de Deus com a igreja. Não, um negócio, sei lá, de onde que ele tirou isso. Talvez da reflexão filosófica, mas teologicamente isso aí não tem nenhum cabimento. Você tem, na instituição chamada igreja, se você tem ainda pessoas qualificadas para te ensinar, para interpretar o texto da igreja, etc. Bom, o texto do Evangelho. Eu acho que para cada 10 mil que aparecem querendo fazer isso, talvez tenha um qualificado. Aqui ele começa a criticar, falando que não há pessoas qualificadas para interpretar o texto sagrado. E às vezes o mais qualificado não se dá muito ao trabalho de explicar, está entendendo? O Padre Pio recomendava: reze e não se preocupe. Está entendendo? Porque se nós vamos entrar em questões de exegese bíblica aí, nós vamos acabar nos matando uns aos outros, como as pessoas sempre fizeram, né? Então, note bem. Também não esqueça um terceiro aspecto em que essa questão pode ser enfocada. Nisso ele não está muito errado, né, gente? Pessoas desqualificadas querendo falar abobrinha, isso tem em todo canto. Tanto na igreja católica quanto no meio protestante. Tá? Pessoas falando bobagem acerca das escrituras tem em todo canto. Né? E é verdade isso. Né? Isso infelizmente é uma verdade. Não sei se naquela proporção que ele falou de 10 mil, um só. Não sei se nessa proporção tão exagerada. Mas nisso ele está certo. O contato que existe entre o ser humano, você, Marilete Tang, e Deus, não é só através da Bíblia, é através do próprio Deus. Então eu vou lembrar para vocês uma coisa. O que ele quis dizer aqui é outra coisa, né? Fala através do... Como é que você tem contato com Deus através de Deus? Não, né? Você está me vendo através do computador. Você está vendo a mim através do computador. Não tem como você ver a mim através de mim. Não tem jeito. Né? O que ele quis dizer é o seguinte, é que o próprio Deus proveu, né, o contato com o homem. Né? E aí ele vai explicar de uma maneira bem interessante, eu vou deixar rodar o resto. Né? Deus proveu essa comunhão, proveu esse contato. Né? Ele enviou Jesus. Né? Isso é verdade. Né? Aí sim, né, o seu contato com Deus é através do próprio Deus, que é o Cristo encarnado. Beleza? Nisso aí ele está correto. Mas nós conhecemos o Cristo encarnado a partir do que está revelado nas Escrituras. Esse é o ponto. Tá? Mas de fato, né, a comunhão com Deus é através de Deus no sentido que Cristo se fez carne. Então a nossa comunhão com Deus é através do Deus Filho, do Logos encarnado. Ele vai fazer uma análise bem interessante aqui agora. Veja só. Vocês que são cristãos, né? Os que não são, podem achar também isso interessante. Né? Jesus Cristo é o Logos divino encarnado. Isso quer dizer que a inteligência de Deus aparece na Terra sob a forma de um corpo humano vivo. Corpo humano que respira, come, tá certo? Tem carne e osso. Uma coisa material, uma material. Ela teve gente que tocou o corpo dele, tá certo? Todo ele disse bom dia, mesmo sem saber quem era. Tocou. Por outro lado, na comunhão você recebe um pedaço de pão que Jesus Cristo disse. Ele não disse, isso é meu espírito. Ele disse, isso é o meu corpo. Ele disse, ora, de que poderia ser formado o universo real? Senão do corpo do Logos. Nossa inteligência só existe como pensamento. Mas a inteligência de Deus não existe como pensamento, existe como realidade.
Então isso quer dizer que o corpo divino está aqui presente. Né? Não há nada que esteja fora dele. Nada, 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 nada. Esta mesa aqui, eu, você. Você está entendendo? Nele vivemos, nos movemos e somos, dizia São Paulo Apóstolo. Nós estamos dentro de Deus. O universo está dentro de Deus. A gente tem que ter cuidado com isso aqui, gente, porque aqui é um erro teológico do professor Olavo de Carvalho. É uma análise filosófica, filosoficamente válida, mas é um erro teológico. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia ensina que toda a criação é separada de Deus. Deus é uma pessoa. Quando Paulo fala aos romanos, né, que nele existimos, nele nos movemos, nele somos, ele está dizendo o seguinte: Deus sustenta a existência. Ok? É claro, as coisas existem porque Deus... E aí, o que ele falou é verdade. O pensamento de Deus existe como realidade. Deus moldou a realidade. Eu costumo dizer o seguinte: 2 mais 2 é igual a 4 porque Deus estabeleceu. Tá? Existe a gravidade, a lei de Newton. Não, é a lei de Deus, que Newton conseguiu explicar, conseguiu sistematizar. Beleza? Então a realidade ela existe porque Deus a fez assim. Ok? Então sim, a realidade é a manifestação da vontade, do pensamento, do projeto de Deus. Beleza. Mas ele criou isso fora dele. Tá? Por quê? Se assim fosse, Deus não seria onipresente. Nós estaríamos dentro do Deus infinito. Né? Isso aí caminha para um panteísmo. Né? Claro que eu estou vendo só esse vídeo aqui do professor Olavo de Carvalho, mas isso aqui ele pode derramar para o panteísmo. Mas tudo é parte de Deus. Tudo é um pedaço de Deus. Né? O que não é. Beleza? Essa mesa aqui que eu estou aqui, como ele fala, né? Essa mesa aí, eu, você, nós existimos porque Deus sustenta a nossa existência. Beleza? Assim como na escatologia diz que, lá em Apocalipse, diz que Deus vai desfazer Satanás com o sopro da boca, ele pode desfazer a humanidade com o sopro da boca também. Tá? Por quê? Porque todos nós existimos, o universo inteiro existe porque Deus quer que exista. Deus sustenta a existência, ele é causa da existência e sustentáculo, por assim dizer, da existência. Tá? Então ela existe e continua existindo porque Deus sustenta. É isso que Paulo está dizendo. Tá? Nós não... Quando Paulo fala, é uma licença poética, né? Neles existimos, nele nos movemos, é uma licença poética. Tá? Por quê? Porque nele nos movemos? Porque ele nos sustenta. É como se ele sustentasse, né, na palma da mão dele aqui, nós nos movemos. Nós estamos vivos porque ele quer que estejamos vivos. Beleza? Essa aqui é a interpretação correta. Então aqui há um erro teológico grave, né, na fala do professor. Então como é que você vai se separar dele? Nós só separamos mentalmente, por abstração. Né? Fisicamente, realmente, jamais nos separamos. Essa separação que ele fala, embora ele dê um argumento errado, mas é verdade. Nós não nos separamos no sentido metafísico. Tá? A razão da existência é Deus. Né? Quem assistiu às aulas sobre materialismo, né, que eu trabalhei, quem não assistiu pode se inscrever, que elas estão gravadas e o curso está gratuito de Educação Cristã, né, Introdução à Educação Cristã, o curso está gravado e é gratuito. Eu mostro isso, que a realidade metafísica é que sustenta a nossa realidade, ou seja, Deus. Né? Então, ele sustenta a realidade. Então, de fato, inclusive, o salmista fala no Salmo 2 que as pessoas querem soltar as amarras, mas não conseguem. Né? Por quê? Porque nós estamos na realidade metafísica, ou seja, além do físico, além da matéria, a nossa realidade é em Deus. Né? Nós estamos, sim, atrelados a Deus. Não que sejamos dentro de Deus, sejamos um pedaço de Deus, nada disso. Mas a realidade é sustentada por Deus. O objetivo da nossa vida é Deus. Né? O sentido da vida é Deus. Né? A sustentação da existência é Deus. Né? Então, nesse sentido, sim, está certo. Nós não nos separamos de Deus só por abstração. A mente humana se separa de Deus no sentido do pecado e por aí vai. Mas no sentido da existência, todo ser humano está ligado a Deus, para o bem ou para o mal. Ou seja, para a salvação ou condenação, todo ser humano está debaixo das mãos de Deus, está amarrado a Deus, como é colocado no Salmo 2. Pode ir lá e ler o Salmo 2, você vai ver isso aí. Né? Deus ri daqueles que tentam se desvencilhar disso. Agora, a nossa mente, coitadinha, ela só consegue pensar por abstração. Então, quando nós começamos a pensar nisso aqui, por exemplo, exercício imaginário, né? Você vê toda a coisa material que está em volta de você e diz, epa, isso aqui é o que? É o corpo de Deus. Não há outro corpo fora dele. Hã? Nada, 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 nada. Hã? Então como é que podemos estar separados de Deus? Só mentalmente, por hipótese.
E dentro dessa hipótese, muitas pessoas vivem. Não é incrível? Graças ao quê? Ao poder da abstração. Quer dizer, o poder da abstração nos leva ao conhecimento, mas também nos leva à mais rematada estupidez. E note bem, em tudo isso eu não estou raciocinando a partir, vamos dizer, de uma doutrina, eu estou raciocinando a partir de uma narrativa. Quer dizer, eu estou tomando o Evangelho como uma narrativa. Algumas pessoas viram certas coisas e contaram. E eu não tenho motivo para duvidar delas. Então, vamos dizer, um testemunho altamente acreditável. Tá certo? Então, não estou lendo o Evangelho como expressão de uma doutrina, mas apenas como testemunho histórico. Que também é um problema, né? Porque se é só um testemunho histórico, você pode criar qualquer coisa, inclusive o que ele está falando, que não tem respaldo bíblico nenhum, né? Então isso é um problema. O Evangelho é a verdade de Deus. Angelion, né? Eu é verdadeiro, né? Em grego, angelion é mensagem. Então mensagem verdadeira, né? A gente fala de boas novas por interpretação, mas a tradução literal é mensagem verdadeira, né? Então o Evangelho é a verdade para a vida humana. A Bíblia é a verdade para a vida humana, para toda a humanidade. Tá? Então isso é um probleminha também, né? Porque se é só mero testemunho histórico, eu posso criar qualquer interpretação, qualquer ideia disso aí. Beleza? Lembrando que assim, essa parte filosófica aqui, beleza, ele pode não estar seguindo doutrina de igreja, mas era melhor que estivesse seguindo uma doutrina do que derrapar na filosofia desse jeito, fazer uma teologia filosófica tão estapafúrdia, igual essa aqui que ele fez. Tá certo? Então, note bem, quando o pessoal fala o Jesus histórico, eles estão falando, não, o Jesus histórico é apenas a parte humana. Eu digo, mas espera aí, mas isso não é a história de Jesus Cristo. Né? Se você diz, só a parte humana, diz, qual parte humana, meu filho? Do que você está falando? Quer dizer, se você está separando, tem um Jesus divino que é o Jesus da crença, e tem o outro Jesus que é o Jesus histórico. Tá certo? Então você já está desmentindo o que ele mesmo disse, está dizendo que ele mesmo mentiu. Pronto, aí que pra frente é o final do vídeo, não vou com mais nada não. Essa parte é importantíssima, né? Por quê? Não tem jeito, gente, você separar Jesus histórico e Jesus Deus, tá? Porque Cristo diz que é Deus. Você diz, não, tem um Jesus histórico e tem um Jesus da fé. Não tem como, não tem jeito. Não, eu creio que existia uma pessoa chamada Jesus, mas que ele não era filho de Deus. Ele era um mentiroso. Aí eu vou crer em Jesus como um profeta, como um mestre, um ensino e tal. Não tem jeito. Ou você pega o pacote completo, porque ele disse que é Deus, ou você não crê. Por quê? Ora, como que alguém pode ser um mestre moral, filosófico, se ele mentiu sobre ele mesmo? Cristo diz, eu e o Pai somos um. Né? Eu sou o Cordeiro de Deus. Né? Eu sou, não, ele fala, ele é o Cordeiro de Deus. Mas eu e o Pai somos um. Né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, Jesus se apresentou como Messias, como Deus. Né? Então não existe isso. Jesus divino separado de Jesus histórico. É uma coisa só. Né? Nisso ele está muito certo. Né? Jesus que se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou sendo o primogênito, né, para a salvação e nos fazendo co-herdeiros dele. Né? Então, nesse sentido, não existe separação. Assim como a Bíblia, não tem como você dizer, não, a Bíblia ela tem erros, mas ela acerta quando ela fala da redenção. Não tem jeito. Né? Como assim? Ela traz a verdade da redenção, da salvação, mas permeada de erros históricos, filosóficos, geográficos e por aí vai. Né? Não funciona assim. A Bíblia ela é verdadeira como um todo. A mesma coisa de Jesus. Ou Jesus é quem ele diz que é, ou não dá para acreditar em nada que ele falou, porque ele é um mentiroso. Uma pessoa que mentiu sobre ele mesmo. Portanto, nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza? Eu espero ter contribuído com o debate e mostrado que há uma parte ali, quando ele pega a teologia e vai fazer filosofia, ele derrapa e fala um negócio totalmente tapafúrdio, mas existe sim um embasamento, algo legal, mas é importante dizer também que não há um erro protestante. Né? Não há um erro entre nós evangélicos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e é dela que vai sair todos os conceitos para a nossa vida e principalmente é através dela que vamos julgar todas as nossas ações. Você quer um exemplo? Na questão... Está ficando muito grande esse vídeo, né? Eu vou até parar. Mas enfim, na questão de demônios, por exemplo. Tem um monte de gente falando um monte de coisa. É uma coisa que eu vivo ouvindo.
Não, porque tem demônios que são territorialistas. Onde tem isso na Bíblia? Demônio é anjo caído. Né? Onde tem isso na Bíblia? Demônio disso, demônio daquilo, demônio que faz isso, demônio que habita na água. Onde tem isso na Bíblia, gente? Né? Ou seja, aquelas coisas que a gente ouve, que a gente escutou, ou que a gente, sei lá, viu em algum lugar, né? Mas não tem respaldo bíblico, não pode se tornar ensino. É assim que nós temos. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, comente e compartilha. E se inscreva aí nos links, se inscreva nos nossos canais de comunicação para assistir às nossas aulas toda segunda-feira às 21 horas. Beleza? E sim, pode se inscrever que o curso de introdução à educação cristã, que eu trabalho materialismo, hedonismo e tudo mais, está gratuito. Lá, beleza? Quem se inscrever vai ter acesso lá à página com os links das aulas. Beleza? Então é isso. Deus abençoe você, sua família. Até segunda-feira, às 21 horas. Um grande abraço.